Pai Seta Branca, vendo essa dificuldade, colocou ao lado dela um espírito que conhece todos os planos de vivência. É um mago do Evangelho, chamado Amanto. Essa palavra Amanto nos planos espirituais quer dizer professor na legião. E ele então começou a ensinar para ela o que queria dizer aquelas palavras nas legiões. E um dia ela tinha essa preocupação, esse conflito dentro dela. E um dia ele levou ela numa legião que nós chamamos de canal vermelho, ou seja, o segundo plano daqui para o espaço. Nós trabalhamos, essa corrente nós trabalhamos em 7 planos. 7 planos. De um plano para outro tem 7 linhas de força, que eles chamam de dimensão, as dimensões. Nós trabalhamos, depois nós vamos falar nas aulas seguintes, nós vamos explicar direitinho isso no quadro aqui, como é que funciona isso. Mas é físico, mental, astral, etérico, Pai, Filho e Espírito Santo. São os planos que nós trabalhamos. Inclusive, quando nós emitimos, falamos, imite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Nós vamos no último plano, aonde nós temos um compromisso e um registro. Nós temos uma pira ali no templo, que nos planos espirituais eles chamam de presença divina. Por que presença divina? Porque ela comunica na última faixa desse plano e ela tem uma outra que comunica com outro plano e assim por diante. Por isso é que chama presença divina. Por isso que o mestre, para abrir a corrente mestra, é ali na pira. Por que as consagrações é na pira? Por que para fazer a preparação é na pira? Exatamente por isso. Chamado de presença divina. Pois bem. Então Amanto levou ela num lugar chamado Canal Vermelho, aonde as pessoas recebem ordem para reencarnar. E ela chegando ali, ela viu que se tratava então de uma grande festa. Uma festa muito grande. Uma alegria imensa. E ela falou para Amanto, disse, mas aqui é muito bom, o povo está tudo alegre, tudo feliz, né? E tinha os ministros sentados assim. Um desses ministros, é aquele Gairo que trabalha na Estrela Sublimação. Senhor da vida e da morte. Ele é que define o que as pessoas querem, como é que eles querem. Então, aqueles espíritos vinham ali e e eles mostravam para eles as dívidas. Olha, meu filho, a sua dívida é essa. Você fez isso, é a sua dívida. Como é que você quer ir para a Terra? Você vai ter que reencarnar para resgatar essa dívida. É um direito que lhe assiste, dentro do livre-arbítrio. E as pessoas ali escolhem tudo. Escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe a jornada dele, o caminho dele. Escolhe tudo isso para vir para a Terra. Depende do livre-arbítrio. Se aquela mãe que ele escolheu, ela o aceitar, tudo isso, mas é uma condição dele, daquele espírito. E a tia ficou olhando aquilo e vendo, meu Deus, como é que funciona isso? E ela se preocupou quando chegou um espírito que tinha matado o pai, matado a mãe e uma irmã envenenada. E eles mostraram para ele aquela dívida. Aí ele disse, eu quero, para mim resgatar essa dívida, eu quero ir cego dos 2 olhos e arrastar pelo plano físico durante 70 anos. E aquele ministro disse assim, você não acha melhor você
bom dos dois olhos, e sendo portador de uma grande mediunidade, você vai resgatar parte da sua dívida com a sua mediunidade e parte da sua dívida sofrendo as intempéries do seu dia a dia na terra. Ele disse não. Disse, então que seja feita a sua vontade. Ele veio, encarnou, nasceu como cego. Quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele morreu e a mãe o abandonou. E ele vivia pelo plano físico. Um dava um pedaço de pão, outro dava um chute, outro batia a porta, ele dormia na rua, e assim foi a vida dele, desse espírito. Pois bem, e as pessoas ali escolhiam até os mentores para lhe assistir no plano físico, na sua caminhada. E depois veio-se saber por que Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, serás medido com a mesma medida em que medires. Isso são palavras bíblicas que Jesus deixou escrito. Por quê? Porque cada pessoa escolhe como quer vir resgatar essa dívida. E nós temos o costume de julgar. Tudo que nós passamos, nós culpamos alguém. Todos nós somos assim. Ah, eu sou assim porque fulano me atrapalhou. Ah, eu sou assim porque meu pai não me ajudou. Ah, eu sou assim porque me abandonaram. Não é assim? Todos nós pensamos isso. E falamos isso. E na realidade não é isso. É tudo aquilo que você escolheu. Então você vem portador de uma mediunidade. Quando você nasce, você coloca o pé no primeiro metro de uma estrada. Começa a sua jornada. O seu dia a dia. E você vai naquela estrada. Você encontra trechos floridos e caminha a passos largos. Mas tem os obstáculos, as barreiras. De repente, você é um médio, você veio como médio, todos os dias você recebe uma parcela de força. Quando é pequenininho, esta força é para o seu desenvolvimento ósseo. Por que nós não permitimos? Não permitimos é muito forte essa palavra, mas nós aconselhamos, vamos dizer assim, que criança não desenvolva na corrente. Não vá fazer parte do trabalho. Por quê? Porque senão aquela energia que ele recebe todos os dias, ele vai usar no trabalho oficial e ele vai ficar atarracadinho. É exatamente por isso, né? Cada caso é um caso. Se ele tem uma mediunidade muito forte, aquela criança, coloca uma capinha nela, ela vai cantar nos rituais, vai emanar, graças a Deus. Mas nunca trabalhar espiritual, porque a energia que ele recebe é para o desenvolvimento ósseo dele. É importante isso. Pois bem, aí você começa a sua jornada na Terra. Você vai recebendo aquela energia. Terminou a formação do seu desenvolvimento ósseo, aquela energia começa a te fazer mal. A sua vida não se acerta, as suas coisas, o que você faz dá errado, é o lado físico, provoca os 3 reinos de nossa natureza, né? E de repente você vem, passa ali num trono daquele, aquele abnegado mensageiro ali incorporado vira para você e diz assim, meu filho, você é um médio, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Nunca disse que ele tem que desenvolver, disse você precisa desenvolver. Você é um médio, né? Mas deixa o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele teve a condição de encarnar na Terra sem que lhe fosse tirado o livre-arbítrio. O preto velho também não pode tirar o livre-arbítrio dele. Meu filho, você precisa desenvolver, mas não diz que ele tem que desenvolver. Não. Né? A pessoa começa a desenvolver, enquanto ele está em desenvolvimento, ele recebe um adiantamento da espiritualidade.
Quando ele faz a iniciação dele, que ele tem um registro no céu, é a hora dele resgatar isso, esse pagamento. Vamos dizer assim, pagar o empréstimo, né? Que foi feito. Então, ela foi ver como é que se processava isso. Aquela mãe que aquele espírito escolheu, quando ela estiver grávida, aos 3 meses de gravidez, aquele espírito dali, quando ele escolhe aquela mãe, escolhe os mentores, acerta a situação dele, ele vai para um lugar chamado sono cultural. No sono cultural, ele fica um tempo que equivale a 11 meses. Quando aquela mãe estiver grávida, aos 3 meses de gravidez, ele sai do sono cultural, passa por um lugar que a tia chamava de mundinhos. Mundinhos. Apanha a centelha divina e vem para ligar o espírito ao feto no ventre da mãe. Chama-se energia extraetérica. A partir dali, ele tem então 7 forças. A pessoa pode ser totalmente louco, mas ele tem uma força positiva. Ele pode ter 6 forças em desarmonia e uma força positiva. Essa força positiva é qual? É a extraetérica, que ligou o espírito ao feto no ventre da mãe. Se aquela mãe o aceitar, graças a Deus, ele vai começar a jornada dele na Terra. Se aquela mãe não o aceitar, é um problema dele. Foi a mãe que ele escolheu. Então a tia viu um espírito que chorava desatinadamente num canto. E ela perguntou para Amanto: disse, aqui é um lugar onde tem tanto amor, tanta dedicação, por que aquele espírito reclama e chora daquele jeito? Disse assim, é porque a mãe que ele escolheu não o aceitou. Aí ela disse assim, mas não tem um jeito? Disse, não, foi a mãe que ele escolheu. A mãe que ele escolheu não aceitou ele. Ela o abortou. Do aborto, ela desencarnou e foi arrastada por uma falange de Exu e é uma chefe de Exu numa caverna. Aí a tia disse assim, e quanto tempo tem isso? Eles disseram, tem 500 anos. Então, meus irmãos e meus mestres, vejam como é o céu. Nos planos espirituais é assim. Você tem? Tem. Não tem? Não tem. Não é como aqui. Aqui você não tem, nós vamos dar um jeitinho. Vamos dar um jeito, vamos falar com alguém, vamos arrumar, vamos ver como é que a gente faz. No céu não. Você tem? Tem. Não tem? Não tem. Ninguém é de ninguém. Então, dá tudo certinho, tal, começa a jornada aqui. Cada um vem com o tempo determinado de resgatar a sua dívida. Tia disse que viu o espírito escolhendo nascer e voltar. Só. O compromisso dele era de nascer e voltar, desencarnar. Por quê? Porque pelo grande amor daquela mãe, a evolução dele, é o resgate da dívida dele. Como? Ah, meu filho hoje estivesse aqui, estava fazendo 10 anos. Ah, se meu filho estivesse aqui hoje, ele talvez já teria formado. Aquela mãe nunca apaga da mente dela, né? Aquela lembrança daquele filho. E sempre aquela vibração, aquele acervo de amor, aquela mãe naquelas preces que ela faz, ela envolve aquele filho. Por mais ruim que ela seja, ela faz isso. E é a evolução dele no espaço. Então vem-se saber que a morte é apenas um pretexto. A morte é apenas um pretexto. Ah, fulano era irresponsável, saiu com o carro em alta velocidade, bateu e morreu. Tá, e aquele que morreu e nem carro tem? E aquele que andando na estrada tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Né? Não é assim? Quantas pessoas batem um carro e não tem nenhum arranhão? E quantas pessoas nem carro tem e se rebenta ali, ou é atropelado, ou morre e tal? Não é assim? Tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Tudo está contido
dentro daquela situação. Então vamos dizer assim, aquela energia que você tem, que você veio desenvolver, as suas coisas estão complicadas. Um problema de saúde, um problema na vida material, os seus caminhos, enfim, uma série de coisas. Quando você começa a desenvolver, você começa a usar aquela energia na lei do auxílio. As suas coisas começam a se acertar, se posicionar, porque nós temos algo chamado os 3 reinos de nossa natureza. O que é os 3 reinos de nossa natureza? Quem é você? Você é um ser humano, né, que tem um corpo físico, uma alma e um espírito. O espírito é transcendente, é de outras encarnações. A alma é o pensamento e o corpo físico é desta encarnação, é você. Às vezes, pode cair em desequilíbrio uma dessas 3 coisas. Vamos dizer assim. Você pode ter uma deficiência no físico. O seu físico não está bom, mas o seu espírito e o pensamento está perfeito. Não é? Mas o seu físico não está bom. Tá. Um dos reinos da natureza está deficiente. Não é assim? Você pode estar o físico bom, o físico pode estar bom, o espírito bem, que é o espírito que rege esse corpo físico, mas a mente não. A mente está enferma, vamos dizer assim. Por quê? Então tem uma coisa que eles chamam de esquizofrenia. O que é esquizofrenia? São 25 tipos de esquizofrenia. E a pior delas é uma chamada esquizofrenia de Horus. De Horus. Essa esquizofrenia, vamos dizer assim, a pessoa teve uma encarnação um tempo e no espaço de tempo curto ele teve outra encarnação. Ele vem com aquela lembrança. Ele começa a desenvolver, começa a trabalhar e tal, mas ele tem sempre aquela lembrança. É a verdade que está dentro dele, é o ego dele. Tem pessoas que não é nada na vida, mas ele diz que é um médico. E para ele é um médico, realmente. Todo mundo sabe que ele não é, menos ele. Para ele é a verdade dele. Ele acha que é um médico, ele acha que é um policial, ele acha que é uma pessoa importante. Todo mundo sabe que ele não tem nada disso, mas para ele tem. Para ele acha que ele é. Essa é uma esquizofrenia chamada esquizofrenia de Horus. Quer dizer, o espírito transcendente que ocupa esse corpo, o pensamento está bom, mas o espírito tem essa dificuldade. Então, mestres, nós temos tudo isso aqui a nosso favor. É só saber trabalhar nessas linhas, sem o psiquismo, sem a vaidade, sem a frustração, com equilíbrio, né? Para que nós possamos ultrapassar isso. Pois bem. Então, esse é o lado mediúnico de cada um.